Pegue, por favor, a palavra de Deus. Pegue o livro santo. E eu quero que você abra comigo no quarto livro da Bíblia. É o livro de Números. Números, capítulo 10. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Livro de Números, Antigo Testamento, capítulo 10, versículos 1 e 2. Assim que você localizar, dá uma olhadinha à sua direita, à sua esquerda, veja se há alguém perto de você sem a palavra de Deus. Se tiver, aproxime-se da pessoa e divida com ele ou com ela a leitura. Os que já encontraram, deem glória a Deus. Então vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Amém? Vou ler de novo. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Eu leio agora pela terceira vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, Brasil, repitam em seguida, bem alto e bem forte. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Você crê que Deus vai falar conosco aqui hoje? Veio aqui com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Eu também. Então desocupem as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja. Aplauda, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Abra a tua boca e diga: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir o Senhor falando. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra agora será pregada. Vem, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, remova toda barreira, remova todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que esta palavra agora vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Eu gostaria que você pensasse no seguinte: o povo de Israel saiu do Egito numa quantidade absurda de pessoas, uma quantidade realmente muito grande. Para você ter uma noção, agora no ano de 2025, a população de João Pessoa atingiu 1 milhão de pessoas aproximadamente. Se você der um Google aí, você vai checar essa informação. Então, esta cidade inteira, juntando todo mundo, dá um pouco mais de 1 milhão de habitantes, espalhados pela cidade inteira. E a cidade é razoavelmente grande. Tem gente aqui que mora num bairro distante da cidade, mas que ainda é João Pessoa. E cada prédio que você vê hoje construído, tem centenas de famílias morando. Então, hoje realmente a quantidade de pessoas nas grandes cidades é absurda. Mas para você ter uma noção da quantidade de gente que Moisés liderava, você tem que ir lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, e aí você vai ter uma ideia, tá? Versículo 37, Êxodo 12, versículo 37. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. O que a Bíblia quer dizer com varões?
homens. Então, quando diz aqui que eram 600 mil homens, sexo masculino. Se a gente colocar a população feminina em pé de igualdade com a população masculina e deixar igualzinho, 600 mil homens, 600 mil mulheres, nós temos 1.200.000 pessoas. Já ultrapassa a população inteira de João Pessoa. Está vendo aí? Só que aí você tem que pensar numa outra situação. Havia controle de natalidade entre os escravos? Você acha? Você acha que eles não se reproduziam? Eles não casavam e constituíam família? É óbvio que sim. E isso era muito interessante para o faraó, porque pensa comigo, o filho do escravo, quando nasceu, é o quê? É um escravo também. Enquanto mais filhos os escravos tivessem, mais escravos o faraó garantiria para o futuro, porque à medida que os escravos iam envelhecendo, era necessário renovar aquele ciclo. Então os escravos tinham filhos o tempo todo. Então vamos colocar aqui 600 mil homens, 600 mil mulheres, 1.200.000 pessoas. Se você colocar uma média de 3 crianças para cada casal, que é uma média muito baixa, porque hoje em dia, para você ter 3 filhos, você tem que se planejar para só ter 3 filhos, porque se não tiver planejamento, enche a casa de filho, é ou não é? Está aí tua avó de prova, né? Não é? Está aí a minha avó de prova. Está aí os nossos pais, né, que tinham vários filhos. Então imagina, quantos filhos você acha que aqueles casais da época tinham? Muitos. Então eu posso chutar muito por baixo, sem exagerar, 2 milhões de pessoas. Alguém concorda com a minha conta aí? No mínimo 2 milhões de pessoas. Aí eu te pergunto, como é que Moisés fazia quando ele tinha que avisar alguma coisa para todo aquele povo? Você já tinha parado para pensar nisso? Como é que ele fazia para se comunicar com tanta gente? Porque é óbvio que não dava para ele ficar repetindo para um grupinho aqui, depois para outro grupo ali, depois para outro grupo acolá, porque senão ele ia ter que repetir a mesma coisa centenas de vezes para garantir que todo mundo ia ouvir. Então, Deus precisava ajudar Moisés nessa tarefa. E Deus sempre tem uma solução para qualquer que seja a situação. E Deus resolveu a situação da seguinte maneira. Deus disse assim, Moisés, faça o seguinte, ordene que se façam 2 trombetas de prata. Essas 2 trombetas de prata, eu quero que você utilize para 2 finalidades. A primeira trombeta você vai utilizar para reunir o povo. Então, todas as vezes que você precisar agrupar o povo, ao invés de você ficar chamando de um por um, ei, vem cá, você fulano, ei menino, chama tua mãe lá, ei mocinha, chama teu pai lá, ei, vem cá, ô pessoal que está ali no fundo, vem cá todo mundo. Não dava. Eram 2 milhões de pessoas. Então, todas as vezes que você tiver que reunir o povo, toque a trombeta. E quando o povo ouvir o som da trombeta, eles vão reconhecer o som, porque o som da trombeta é um som único. O som da trombeta é um som forte, profundo, penetrante. Você já ouviu um som de trombeta? Alguém já ouviu? Quem já ouviu um som de trombeta aí? Já? Não? Vou te dar uma demonstração de um som de trombeta já para você ter uma noção do que é o som de trombeta. Mas o fato é, todas as vezes que tiver que reunir o povo, toque a trombeta. Quando o povo ouvir o som da trombeta, eles vão se congregar a você. Aquela foi uma saída brilhante. Só podia ser a mente de Deus mesmo, né? Para pensar uma coisa tão perfeita no meio do deserto. O som da trombeta ecoava, todo mundo ouvia e se reunia. Agora, outra situação é, quando o povo de Israel acampava no deserto, chegava um determinado momento que eles tinham que desmontar o acampamento e partir. Eu já te expliquei em outras pregações, e você já deve ter lido também nas Escrituras,
que o povo de Israel era guiado por uma coluna de nuvem. Quem já leu isso nas Escrituras? Já leu. Pois bem, quando a coluna de nuvem se movia, o povo entendia que era chegada a hora de partir. Só que isso tinha que ser uma coisa coordenada, porque senão alguém ia olhar e ia dizer assim: ah lá, ó, a nuvem mexeu, vamos embora. Outro ia dizer: não, não mexeu não, é coisa da tua cabeça. Alguns iam dizer: ah, eu até acho que mexeu, mas eu não estou afim de partir. Outros iam dizer: ah, eu não vejo a hora de ir embora, vamos logo. Então, para não haver confusão, a segunda trombeta era para isso. Quando a segunda trombeta tocava, então todos sabiam que era chegada a hora de partir. Quem entendeu a mensagem até agora diz amém. Temos o som de trombeta aí, minha gente? Coloca o som da trombeta aí. Quem é de Deus já vai dando um glória quando ouve um som desse. Porque o som da trombeta mexe com a nossa alma, mexe com o nosso espírito. Porque a gente escuta um som desse, a gente já começa a imaginar o que vem depois que essa trombeta tocar. Solta o som da trombeta. Solta aí, vamos ouvir. Vai dando glória aí, gente. Olha aí que coisa linda. Toca mais, toca mais. E aí? Gostou do som da trombeta? Agora me diga aí. Um som forte, profundo, penetrante como este, dá para confundir com o som de outra coisa? Não. O povo podia estar conversando, rindo, brincando, fazendo qualquer coisa. Quando ouvia o som da trombeta, toca de novo. Só para pegar no susto, né? Toca de novo o som da trombeta, DJ. Opa! Eles ouviam. Olha lá. Tá me chamando. Chegou a hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Percebeu o que acontecia? Tocava esse som, a pessoa podia estar fazendo o que fosse. Na mesma hora ela parava tudo e ia até Moisés. Aí Moisés dava o recado. Fácil demais, né? Só podia ser de Deus essa ideia. Então dá um glória a Deus aí, dá um glória. Muito bem. Só que aí a trajetória do povo de Israel no deserto acabou. E quando a trajetória do povo de Israel no deserto acabou, o que se fizeram com essas trombetas? Guardaram. Pegaram essas trombetas e guardaram em algum lugar. E elas não foram mais usadas. Mas eu fico me perguntando por qual razão que Deus fez tanta questão que essas trombetas fossem citadas aqui na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 10. Por que essa foi uma informação relevante? Porque é uma curiosidade? É. Como é que Moisés fazia para juntar o povo? Tocava uma trombeta, todo mundo ouvia até ele. Legal. Essa é uma informação interessante. Mas tinha motivo para Deus colocar isso na Bíblia? Tinha. E eu vou te dizer qual é. É porque apesar dessas duas trombetas de prata de fato terem sido feitas para reunir o povo e para avisar a hora da partida dos arraiais, essas duas trombetas continuam existindo no mundo espiritual. E eu vou revelar para você agora, dentro da palavra de Deus, qual é o significado dessas duas trombetas, onde elas estão e para que elas servem. Quem quer desvendar esse mistério junto comigo? A primeira trombeta está conosco, com cada pessoa aqui. Todo mundo aqui tem uma trombeta. Todo mundo tem. Sabia que você tem uma trombeta?
Pastor, não tenho não, pastor. Lá em casa não tem nem violão, nem pandeirinho meia-lua, quanto mais trombeta, não sei tocar. Eu só toco campainha, pastor, mais nada. Pois eu lhe digo que você tem uma trombeta. E todo mundo aqui tem uma trombeta. E eu tenho uma trombeta. Tenho. Inclusive eu estou tocando a minha trombeta agora. Você não está vendo não, eu aqui tocando minha trombeta? É. E olha, eu sou um trombeteiro de primeira. Estou todo dia aqui tocando a trombeta. Você sabe o que é a trombeta? Que todo mundo aqui tem? Que a primeira trombeta dessas duas é a nossa voz. Então anote aí, a primeira trombeta está conosco, todos nós temos, e é a nossa voz. Quer dizer que toda vez que nós abrimos a nossa boca para falar, e não para jogar conversa fora ou para falar o que não edifica, mas todas as vezes que você abre a tua boca para ser usado por Deus, você está tocando a sua trombeta. Agora volte comigo na lembrança, lá em Números 10, a primeira trombeta, ela era tocada com um propósito. Qual era o propósito? Era para congregar o povo, para reunir o povo. Todas as vezes que Moisés queria falar algo e ele precisava reunir todos, então ele mandava tocar a primeira trombeta. Para que nós temos que tocar esta primeira trombeta? Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 27. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Isaías, capítulo 27, versículo 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Você sabe o que esse versículo está dizendo? Que nós temos que tocar a trombeta, que é a nossa voz, para trazer de volta os desviados, os afastados, os que estão longe da casa do Senhor e da presença do Senhor. Quantos de vocês aqui conhecem pelo menos uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor? Alguém conhece? A maioria aqui conhece, né? É lamentável de lhe dizer isso, mas é a verdade. Existem mais pessoas hoje afastadas da presença de Deus, fora das igrejas, do que dentro delas. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Nós estamos num culto no meio de uma semana, a gente podia estar num culto de domingo com a casa cheia. Mesmo assim, eu lhe garanto, haveria mais gente desviada do lado de fora da igreja do que servindo a Deus dentro da igreja. A maior igreja que existe hoje é a igreja dos desviados. Está cheio de gente fora da presença de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. E nós temos que tocar a nossa trombeta, que é a nossa voz, para chamar de volta os desviados, os afastados. Queridos, nós não podemos simplesmente fechar os olhos e ignorar essas pessoas e dizer, eu não tenho dó. Fulano já conhece a palavra, está desviado porque quer. Eu não vou perder meu tempo com ele. Não pense assim. Não diga isso. Você tem que olhar para os afastados, para os desviados, para os perdidos e tocar a trombeta para eles. Toda vez que você encontrar um desviado, você tem que olhar para ele, olhar para ela e dizer, teu lugar é na casa do Pai. Você tem que olhar nos olhos dele ou dela e dizer assim, tanta coisa acontecendo no mundo para provar para você que Jesus está voltando, e você aí, fora da presença de Deus? Você já observou como é a placa dessa igreja? Quem já observou a placa dessa igreja? Depois você dá uma olhada lá fora. Debaixo do nome Paz e Vida, tem uma tarja vermelha com uma frase. A frase diz, Jesus está voltando. Volte para ele antes. Quando Deus tocou no coração do pastor João Ribe Palharim para colocar essa frase debaixo da placa da igreja, aquilo era uma mensagem
para todos os desviados, porque nós temos que tocar a trombeta para essas pessoas. Porque o desviado precisa entender que quando Jesus voltar, se ele for encontrado desta forma, não será levado em consideração o tempo que ele esteve na presença de Deus. Judas Iscariotes andou com Jesus quanto tempo, hein? 3 anos e meio. Quanto tempo ele ficou verdadeiramente desviado? Ele desviou mesmo para valer, foi na última semana. Na última semana o Judas se perdeu completamente. E ele morreu naquela semana. Eu pergunto a você, o que conta para Judas Iscariotes? Foram os 3 anos e meio que ele passou andando com Jesus, ou aquela última semana que ele passou desviado? Ninguém tem dúvida de que ele perdeu a salvação. O que isso prova? Que o que vai contar para Deus é o teu último estado. Então, se você está desviado e está ouvindo essa mensagem, ou assistindo essa mensagem, ou quem sabe aqui nesta igreja hoje, eu estou tocando a trombeta para você, estou te dizendo, volta para Jesus enquanto é tempo. Nós temos que tocar a trombeta. Eu quero que você avance no livro do profeta Isaías, e eu vou te mostrar outra razão pela qual nós temos que tocar a trombeta. A trombeta é a nossa voz. Isaías 58, versículo 1. Nós temos que tocar a nossa trombeta para denunciar o pecado. Isaías 58, versículo 1, que diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. A palavra de Deus está dizendo que é para eu e você tocarmos a trombeta, abrirmos a nossa boca, anunciarmos com a nossa voz para as pessoas que estão vivendo no pecado. Escute, Deus não quer que eu e você venhamos passar a mão na cabeça de pecador nenhum. Estão fazendo uma má interpretação do Evangelho de Cristo, como se Cristo estivesse dizendo para o pecador vir do jeito que ele está e continuar desse mesmo jeito, porque Jesus ama todo mundo. E bem, peraí, não é assim não. Não foi nada disso que Jesus fez, nem isso que ele falou. Jesus recebeu todo tipo de pecador, mas para todos os pecadores que ele recebia, Jesus oferecia uma transformação de vida. Para muitos deles, Jesus dizia claramente, nitidamente: agora que você conheceu a palavra, não peques mais. Vai, não peques mais. Mude de vida. E o que é que estamos vendo hoje? Pessoas que querem continuar no pecado e associar o seu pecado com a sua vida com Deus. Como se isso fosse possível. Não é. Não é. Eu estou aqui para pregar contra este pecado que você está vivendo. Você pode até não gostar dessa minha pregação. Você pode até não aplaudir essa minha pregação. Você pode até não dar glória a Deus para essa minha pregação. Mas eu tenho que tocar a minha trombeta que Deus me deu, que é a minha voz. E eu tenho que te dizer, em nome de Jesus, arrependa-se desse pecado e abandone esse pecado, seja ele qual for. Não interessa se o teu pecado é a mentira ou é o adultério. Se o teu pecado é a cobiça ou é o roubo. Se o teu pecado é uma coisa simples ou é uma coisa grave aos olhos humanos. Todo pecado para Deus é passível de condenação e você pode perder a salvação por qualquer um deles. Então eu tenho que tocar a trombeta para você e dizer, arrependa-se. Mas só eu que sou pregador? Não, todo mundo tem que fazer isso. Sabe que às vezes a gente quer ser politicamente correto. E nessa de ser politicamente correto, muitas vozes proféticas estão se calando. Muitas pessoas que Deus quer usar, que Deus gostaria de usar, estão com medo de pregar a verdade, de falar o que precisa ser dito. Você conhece uma pessoa, às vezes ela é da tua própria família, e você vê essa pessoa fazendo algo que você que conhece a palavra, sabe que Deus abomina, mas você fala, eu não vou criticar o fulano não, porque religião, cada um tem a sua, né? Eu tenho a minha religião, ele tem a dele. Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre a idolatria. Você sabe.
Você conhece a palavra, você sabe que Deus condena os ídolos e todo aquele que adora ídolos. Mas você vê uma pessoa da tua família na idolatria e você não fala nada porque você não quer desagradar. E nessa de não desagradar aquela pessoa, você está desagradando a Deus, porque era para você tocar a tua trombeta e não está tocando. E sabe para que mais que nós temos que tocar a trombeta? Abra comigo agora no livro do profeta Joel. Profeta Joel, está mais para o final do Antigo Testamento. Eu acho que talvez seja mais fácil se você abrir em Mateus e ir voltando. É um livro curto, apenas 3 capítulos, mas é profundo. Em Joel capítulo 2, e versículo 1, veja só o que a palavra diz. Tocai a buzina em Sião. A versão Almeida, Revista Atualizada, diz: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Nós temos que tocar a trombeta para anunciar o que, minha gente? Que o dia da volta do Senhor Jesus está chegando. Quem crê na volta de Jesus aí, levante a mão. Essa trombeta precisa ser tocada por mim e por você. Nós temos que pregar a volta de Jesus. Nós temos que falar para todo mundo que a gente conhece que Jesus está voltando, e até para quem a gente não conhece também. E esta é uma pregação que tem que perturbar as pessoas. O ímpio não gosta de ouvir essa pregação. Sabe qual é a pregação que o ímpio gosta de ouvir? Que o mundo gosta de ouvir? É a pregação que oferece conforto nessa terra, saúde nessa terra, prosperidade nessa terra, realização nessa terra, felicidade nessa terra. E Jesus tem tudo isso para nos dar? Quem acha que sim, diz amém. Só que a vida nessa terra é pequena, é passageira. A eternidade é lá. Então eu não posso ficar pregando só o que nós vamos viver aqui, em detrimento do que nós vamos viver lá. Porque aqui na terra, se a gente viver muito, vamos viver 100 anos. Mas e lá? Lá nós vamos viver para toda a eternidade. Então nós temos que tocar a trombeta para avisar que Jesus está voltando. E eu quero tocar a minha trombeta aqui hoje para você e te dizer uma coisa. Olhe bem para mim. Isso é sério. Este pode ser o último culto desta igreja. Pastor, por que vai fechar a igreja? Não. É porque hoje ainda, enquanto eu estou pregando para você, tocando a minha trombeta, uma outra trombeta pode ser tocada. E aí? Se essa outra trombeta tocar, o que acontece? A volta de Jesus. Então são 2 trombetas. A primeira é a nossa voz. E para que a gente prega? Para que a gente toca essa trombeta? Para pregar e dizer para o desviado voltar, dizer para o pecador se arrepender e anunciar para todos que Jesus está voltando. Agora, a segunda trombeta, de acordo com Números capítulo 10, a segunda trombeta era tocada para quê? Para anunciar a hora da partida dos arraiais. O povo estava todo mundo reunido, todo mundo congregado. Quando a segunda trombeta tocava, era um recado muito claro dizendo: chegou a hora de partir. E quem está ligado na mensagem já entendeu tudo. A segunda trombeta não é a nossa voz. A segunda trombeta não está conosco. A segunda trombeta está com Deus. E quando essa segunda trombeta for tocada, é Deus dizendo: meu povo, está na hora de partir desta terra para subir para a glória. Aleluia! É isso que Deus quer fazer. Existe uma segunda trombeta que pode ser tocada a qualquer momento. Eu quero que você veja em Mateus 24:31, o Senhor Jesus falando dessa trombeta que Deus tem e que Ele vai mandar tocar.
Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Passa um traço aqui. Os seus escolhidos. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quer dizer, então, que quando Deus mandar tocar a trombeta, de uma ponta a outra dos céus, de um lado a outro do mundo, quem é que vai ouvir o som da trombeta? Somente os escolhidos. Lembra que Jesus havia dito que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Está aí a explicação. A pregação é o chamamento de Deus. Deus está chamando todo mundo. Eu estou aqui tocando a minha trombeta, chamando todo mundo. Nem todos se dão por avisados. Tem muita gente que escuta a pregação e fala bobagem. É nada disso não, esse pastor está querendo botar o terror na gente para a gente virar membro da igreja dele. Mas isso aí não é verdade não, isso aí não vai acontecer não. E desde que a minha avó era moça, eu ouço falar isso aí, que Jesus vai voltar. Que história é essa? Não, isso aí não é verdade não. E tem muita gente que não se dá por avisado. Mas há aqui um povo eleito, há aqui um povo escolhido. E esse povo escolhido, quando a trombeta de Deus tocar, nós vamos ouvir. Não interessa se você vai estar dormindo ou acordado, almoçando, tomando banho, trabalhando, fazendo qualquer coisa. Quando você ouvir o som da trombeta tocar, na mesma hora você vai sentir algo acontecendo dentro de você, e a palavra me dá uma explicação melhor sobre o que vai acontecer. Vá comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O apóstolo Paulo tenta explicar o que vai acontecer quando essa trombeta de Deus tocar. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu quero destacar nesse versículo 52, quando diz aqui que vai ser num momento. Você sabe qual é a melhor definição para momento? Momento é uma fração indivisível de tempo. Qualquer tempo pode ser dividido em partes. Por exemplo, um ano. Como é que a gente pode dividir um ano? Em 12 meses. A gente pode dividir um mês em 30 dias. A gente pode dividir em 7 dias por semana, que dá 7 dias na semana, uma semana. A gente pode dividir um dia por 24 horas. A gente pode dividir uma hora por 60 minutos. A gente pode dividir um minuto por 60 segundos. Todo tempo é divisível, mas um momento não. O momento é uma fração indivisível de tempo. Quando você diz assim, eu estava lá no momento em que o meu filho nasceu. É um momento. Se você estava, se não estava, pronto, perdeu. Naquele momento que o fulano deu o último suspiro, eu estava segurando a mão dele. Era um momento, era único. Ou alguém diz assim, eu estava na minha moto e de repente, foi num momento, quando eu vi já estava no chão. É um momento. É uma fração indivisível de tempo. O arrebatamento vai ser assim. Se tem alguém achando que quando chegar aquela hora, vai ter 5 minutos para dobrar o joelho e pedir perdão, está enganado. Se tem alguém pensando que quando a trombeta tocar, vai dizer, estou tocando a trombeta, daqui meia hora eu venho pegar vocês. Não vai ser assim. Ou você fica pronto hoje, fica pronto agora, ou então você pode perder este momento. Diga comigo, esse momento, eu não vou perder por nada. Depende de você. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, já estou encerrando a mensagem.
Avance um pouco, por favor. Você está em Coríntios. Vá comigo até a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Leia, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pastor, o que acontece se eu morrer antes? Pode acontecer? Pode. Já te avisaram que crente morre também, não? Avisa aí alguém, fala, crente morre também, viu? Acontece. E se morrer? Não tem problema. Se eu ou você morrermos antes dessa trombeta tocar, a nossa alma vai ficar num lugar maravilhoso que é o seio de Abraão. Só gente boa lá, a gente vai ficar lá conversando, falando de coisas boas, contando os testemunhos. Imagina que lugar maravilhoso. E a gente vai ficar lá. Não vamos nem ver a hora passar. Mas quando a gente estiver lá, nós vamos ouvir o som da trombeta. Lá no seio de Abraão. E aí nós vamos ressuscitar para estarmos juntos nesse momento. E se eu não morri, pastor? Se você não morreu no dia do arrebatamento, a trombeta vai tocar e você vai ouvir nitidamente, claramente. Pastor, e se eu estiver vivo e não estiver na presença de Deus? Aí, meu querido, vai acontecer nada contigo. Se você estiver trabalhando, você fica trabalhando. Se você estiver dormindo, você fica dormindo. Se você estiver fazendo qualquer coisa, para você não vai mudar nada. Você só vai saber que a trombeta tocou quando você perceber que todas as pessoas fiéis a Deus que você conhecia, repentinamente desapareceram e você ficou. Quer um conselho? Afina essa tua trombeta com diapasão celestial. E deixa essa tua trombeta bem afinadinha para tocar na mesma sintonia que a de Deus, viu? Deixa eu ler uma coisinha aqui antes de terminar esta mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Existem duas trombetas, uma que está comigo e a outra que está com Deus. Eu tenho que ter uma trombeta afinada. Você já ouviu um instrumento de sopro desafinado? Você já ouviu? Não, é quando você pega uma pessoa que quer tocar, mas ela não sabe. E eu sei porque eu sou músico. E eu fiz aula de música, teórica, prática. E existe uma coisa chamada embocadura. É você saber posicionar a tua boca no instrumento e projetar o ar de forma que ele saia na ponta do instrumento. Não é igual encher uma bexiga que qualquer uma pessoa sabe. É muito engraçado quando você vê uma pessoa que não tem a mínima noção tentando tocar, por exemplo, um saxofone. Peguei o exemplo mais complicado que tem, né? O saxofone, ele faz aquele movimento ali. Imagina você soprar aqui, o ar percorrer tudo aquilo ali, em todos aqueles orifícios, e sair lá na ponta bonito. Leva prática, leva tempo para você aprender a fazer isso. Imagina uma pessoa que não ora, que não lê a palavra, que não vem para a igreja, que não glorifica a Deus, que não busca o Espírito Santo, abrindo a boca. É uma trombeta desafinada tocando. É uma trombeta que está tocando um som completamente distorcido. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Percebeu aí? A minha trombeta tem que tocar na mesma tonalidade do céu. Olhem para mim, por favor. Em que tom que essa tua trombeta está tocando, hein? O que é que você tem falado ultimamente, hein? Você tem aberto a tua boca para proferir coisas que glorificam a Deus ou que envergonham o nome do Senhor? Quem escuta você falando é edificado pelas tuas palavras
ou até se escandaliza de Cristo ao ouvir a tua conversa, que hoje desça do céu um azeite que possa lubrificar a trombeta de cada um aqui hoje, para que você, quando abrir essa tua boca ungida, esse teu lábio ungido, comece a falar de Jesus e comece a pregar a palavra e comece a dar testemunho de Cristo. Toda a igreja fique de pé, por favor. Nós vamos buscar agora a presença do Espírito Santo. Mas antes de te chamar aqui para buscar o Espírito Santo, deixa eu tocar minha trombeta só mais um pouquinho. Fecha os teus olhos. Eu quero falar com você que está aqui nesta igreja, ou à distância, me acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Hoje é o dia. Esta é a hora. Porque este pode ser o último culto. Para mim, para você, ou para todos. Se você que está aqui hoje nessa igreja ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar, quer ter o seu nome no livro da vida, levante agora a sua mão bem alta. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui hoje nesse culto que ainda não é salvo e quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém? Ou talvez você já entregou a vida a Jesus, mas acabou se afastando, tropeçou na caminhada da fé, saiu dos caminhos do Senhor. Filho pródigo, filha pródiga, é tempo de voltar. Tem alguém aqui que está afastado e quer se reconciliar? Levante a mão se tem alguém. Tem alguém? Então deixa eu falar com você. Você que levantou a mão aí atrás, estou vendo a tua mão levantada, glória a Deus. Sai do teu lugar e venha até aqui. Venha, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui pelo lado, isso, vem cá. Vem até aqui diante do altar, glória a Deus. Vamos aplaudir mais a Jesus, igreja. Chega aqui, já vou orar por você. Deixa eu falar com você que me acompanha à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet. Quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, se você puder, dobre os joelhos como eu vou fazer aqui diante do altar. Você pode ajoelhar comigo? Faça isso aí onde você está. Coloca a mão sobre o teu coração, meu querido, você que está aqui na frente. Põe a mão sobre o teu coração e feche os teus olhos. Ore comigo, diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego os meus caminhos, a minha vida ao Senhor Jesus. E eu reconheço que não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador, senão a Ti. Perdoa, Pai, os pecados, as falhas que eu cometi. Me receba de volta nos Teus braços. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças para permanecer até o fim na Tua presença, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados, eu vou orar por você. Eu vou pedir que quem ficou na igreja estenda a mão na direção do altar e ore por esse homem que está aqui, por quem está à distância, entregando a vida a Jesus ou voltando para Jesus. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a trombeta foi tocada, a minha trombeta, que é a voz, e eu preguei anunciando o arrependimento, anunciando a volta do Senhor Jesus, e esse homem está aqui diante do teu altar, entregando a vida dele a Ti, voltando para os Teus braços. Há pessoas agora em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil que eu não estou vendo, mas que da mesma forma estão entregando a vida ao Senhor, voltando para o Senhor. Onde tiver alguém fazendo essa entrega, receba esse filho pródigo, essa filha pródiga, escreve esse nome agora no livro da vida e dá força para essas pessoas permanecerem até o fim na Tua presença, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.